bom? Hoje vamos começar mais um podcast da Majesto Companhia de Dança, companhia que foi fundada no ano 2000 por 3 mulheres e até hoje atua em vários segmentos. Estamos aqui hoje para falar do segmento de audiovisual. Então, ao meu lado, tenho aqui a Mônica Ferraro, diretora da companhia, e Miguel Ramos, diretor de audiovisual da companhia Majesto. E aí, galera, tudo bem com vocês? Beleza. Acho Bem. assim, pra gente começar esse bate-papo, e acho que a gente falar um pouquinho, acho que é legal falar um pouco dessa questão do audiovisual na dança, né? E como é que é isso pra Majesto mesmo, né? Sim. Então, contextualizando, né, o cinema e a dança sempre caminharam juntos desde o início, né? O cinema veio no final do século XIX, começo do século XX, e já os primeiros registros de cinema tinham dança. Então, eles sempre se conversaram, sempre foram duas linguagens que sempre se deram muito bem, porque as duas falam de movimento. Sim, inclusive no cinema essa linguagem era mais um registro, né? Era nos musicais, a dança estava muito presente, né? No cinema, conforme a Carla falou. Porém, esse audiovisual que a gente vem agora, né? Vem com a proposta da Majestic trabalhar, é um audiovisual mais voltado para o projeto feito exclusivamente para a câmera, né? A dança não é como um registro, né? Ela Então, funciona dessa forma. Mas o interessante, o bacana de falar aqui, é que desde os primeiros trabalhos da Majesto, a gente sempre incluiu a linguagem de audiovisual, mesmo no palco, mesmo em cena. Todos os espetáculos da Majesto tinham projeção de imagens que interagiam com o espetáculo ao vivo. Então, a gente lá de trás, lá do ano 2000, a gente já tinha essa linguagem inserida no escopo de trabalhos da Majesto, né? Sempre foi uma escolha da companhia incluir, né, a projeção de imagens, tanto quanto provocando, né, o espectador, não só com a dança, mas interagindo, né, com a dança, mas sempre houve esse interesse em introduzir esse tipo de linguagem nos nossos trabalhos. Aliás, a gente sempre quis trabalhar com produtos multimídia, multilinguagens, né? Então, não só a dança, não só o cinema, não só o vídeo, mas como fotografia, o circo, a música, enfim, várias, né? E a gente foi amadurecendo o trabalho cada vez mais, até que a gente chega no videodança, não é? O primeiro assim, carro-chefe, né, no caso dessa proposta, combinou num videodança, o primeiro videodança, porque propusemos outros, né, no decorrer, inserido ou somente esse produto. E foi, assim, uma coisa bem pioneira, né, naquela ocasião que a gente propôs, o primeiro videodança, o Fio da Meada, que ele trouxe essa discussão do movimento primário, né, aquele pensamos que é dança, né? O que é dança? É aquele primeiro movimento, qualquer um que seja. Então, começou com o videodança. E daí, Miguel, você que tem essa formação de audiovisual, você que trabalha com isso, como você percebe essa trajetória da Majesto e principalmente essa produção de audiovisual? Então, assim, primeiro que produzir audiovisual é um negócio que a gente parte do princípio de que é custoso, né, caro, eu acho que talvez, assim, até isso queria ver, porque para vocês a diferença entre criar, sabe, que eu acho que até antes de eu falar disso, em como é para mim produzir, como é que para vocês a diferença entre criar pro audiovisual e criar pro palco? Vocês conseguem perceber uma diferença nesse aspecto? Sim, bem grande. Por quê? Porque quando você está no palco, você está ali no movimento, né, no real, né, as pessoas têm várias reações. Inclusive, cada dia um produto acaba que se transforma, porque ele interage com as pessoas que estão lá, né? Ele é efêmero ali, né? É aquele momento e só, nunca mais vai se repetir exatamente igual. Uma coisa ou outra sempre, depende muito desse público, do calor desse público, de como que ele está trazendo isso pra gente. Na câmera, para a câmera, né, no caso, pensando no audiovisual, todos os detalhes, essa coisa mais intimista, de um olhar mais
que o cinema... É que, a na câmera verdade, propicia, a gente né? cria uma nova estética, né? De criação coreográfica. Porque a gente agora cria para o olhar da câmera. Né? Para Muitas a outras câmera a gente possibilidades, está né? criando. Então a gente tem novos planos de registro, de captação, em cima e embaixo, zoom, Pode o estar fade in, dentro fade da out. cena, né? Esses detalhamentos todos, num movimento, de um gestual bem simples que seja, ele fica muito grande na câmera. E aí abre-se um novo universo de criação para dança. Impossibilitando até como se a pessoa estivesse conosco no palco. Né? Coisa que muitas vezes é impossível. Ela vê atrás, como que é que funciona, né? Por trás do bailarino. Não tem condições, ela está vendo a angulação de visão dela é aquela. Na câmera, não. Então, esse olhar E eu muito acho maior. que tem uma outra questão, assim, que eu também é uma curiosidade minha, antes de a gente entrar em outras coisas, que é, assim, existe uma coisa, pelo menos nos trabalhos que a gente faz junto, que é, assim, existe uma diferença entre o que vocês pensam e o produto final. Sim. Porque, assim, vocês pensam numa coisa e muitas vezes vem gravar de outra maneira e aí é outra coisa. Por milhões de questões, né? Como é que é... E até porque a gente não tem... A gente tem um lance que funciona para mim muito bem, que é... A gente altera muito pouco o produto final que eu entrego. O produto final que eu entrego geralmente é o produto final que vai para frente. Né? Sim, E como é que é essa relação para vocês? Porque no Esse palco, processo, né? vocês recebem, vocês criam ali, montam e vão alterando e vão fazendo e tal, de repente... Isso na realidade, eu acho que é um pouco... Nas duas formas de criar acontece. Porque assim, a gente começa com uma ideia, uma pesquisa, né, com um roteiro, pré-roteiro, uma coisa subliminar, não sei. A dança, ela possibilita muito a improvisação, né? Então, a gente coisa trabalha vai, né? com a improvisação, a dança contemporânea principalmente. Então, assim, durante o processo, a gente vai transformando aquela ideia inicial. Eu acho que existe um efeito dominó mesmo, sabe? Vai suscitando Nunca é outras congelado. coisas. O corpo também fala, então às vezes você vai se apropriando de determinadas ideias e aquilo vai indo para outros caminhos, até que você nem idealizou. E às vezes a gente também pensa em alguma coisa e conforme vai sendo produzido, as coisas vão tomando um outro caminho e a gente acata, a gente aceita. Agora, você do outro lado da câmera também consegue perceber coisas que a gente na cena não vê, né? E de repente é um detalhe de uma brisa que passa, um cabelo que esvoaça, aquilo fica mais interessante até que um movimento que está sendo feito, porque também é movimento. E como você nesse olhar, nesse né, universo, mais apurado né, aí, né? do movimento, consegue saber para onde apontar a sua câmera. É porque, na verdade, sim, existe uma questão que é uma coisa que a gente faz muito aqui, que eu evito de fazer, geralmente. Que é fazer uma coisa tão work in progress, assim, que a gente está construindo enquanto está fazendo. Né? Porque, geralmente, a produção audiovisual é uma produção muito planejada, né? Você planeja muito para poder otimizar custo, né? Storyboard e tal. Tudo o mais pronto possível, né? Que é uma coisa que a gente faz pouco. A gente resolve muita coisa na hora que vai gravar, o que é uma A coisa... gente faz um roteiro, né? Mas o roteiro ele é muito pontual, até porque tem uma coisa que eu acho que é uma questão, principalmente que a gente constrói muitos vídeos juntos, que existem dinâmicas diferentes que você compõe quando você está gravando, porque você já está gravando pensando em como isso vai ser editado depois. Então, às vezes, a ideia que ela vem primeiro, quando eu olho eu falo, ok, mas não funciona, ou ok, mas é muito caro se fosse fazer, sabe? Porque existem essas questões, tipo, pô... Vamos fazer tal coisa que é impossível. As pessoas sempre perguntam, né? não, dá pra fazer o efeito igual do Jurassic Park? Dá pra fazer. A gente contrata, inclusive, a galera do Jurassic Park pra fazer. Você precisa do dinheiro pra fazer. Exatamente. Então, e isso até é uma outra questão, né? Que a gente está falando até já da pós-produção, né? Que é a parte de edição, finalização e tudo mais. Mas antes disso, a hora que você está captando, que você está apontando a sua câmera e o seu olhar lá. Mas é que tudo tá meio que junto ali, porque assim, Na verdade, você tem que... existe já uma ideia construída, de preparada, como isso vai porque estar não no dá final. para ficar assim muito... Existe Não, uma coisa de como isso vai estar no final. A partir do momento que existe uma coisa de como isso vai estar no final, de que dinâmica a coisa tem que ter,
e quando eu vejo a coreografia a primeira vez e tal, eu vejo uma segunda vez, eu começo a entender, isso pode ter essa dinâmica, isso pode funcionar dessa maneira, isso pode funcionar dessa maneira, isso pode ser captado desse jeito, desse jeito. E aí, só que daí eu já tô pensando nisso também sendo montado depois, assim, isso aqui agora vai ser montado desse jeito. Essa pergunta que a Carla fez para você, eu fico pensando num fato que aconteceu, que vocês estavam presentes, mas que era aquela situação do peso d'água. Sim. Que a gente veio Filmar construir embaixo uma da ideia. água. Não, e a gente construiu uma ideia que no decorrer do processo ali, quando a gente foi começar a fazer até um pequeno experimento, vamos capturar algumas imagens, a gente mudou completamente. Sim. Quando a coisa foi para acontecer, Sim. né? Por quê? Porque a gente, na prática, tinha milhões de outras coisas. Eu acho que é bem essa questão. Exatamente, que né? a gente tem o entorno e todo o entorno dança junto, né? Funciona também, né? É uma mudou. conexão diferente nesse processo. Porque assim, como tem um lance de ver a coreografia, tem um lance que eu acho que talvez para vocês isso seja mais difícil, mas para mim é melhor, que é muitas vezes não vai aparecer o movimento todo. E tá tudo bem, sabe? E porque assim, o bailarino se quebra para fazer um movimento super bonito e tal, e aparece uma mão ali. E é isso que vai acontecer, porque assim, existe porque senão tudo seria uma câmera parada com o bailarino fazendo uma sequência. O registro, o famoso registro, Então, que antigamente se tinha como tudo da dança relacionado a fazer um registro daquilo. Pronto, são dois caminhos diferentes, caminhos são bem duas distintos. propostas diferentes. Uma é você registrar para arquivo e guardar aquela imagem da coreografia Mas sendo antigamente, desempenhada antes do em palco. videodança, existia esse pensamento, né? Também, né? Porque desde os dos anos 60 já se constrói dança eu digo para... assim, o que surgiu primeiro, né? Vídeo. Foi esse tipo de... E assim, e é um registro que as pessoas estavam muito acostumadas a fazer também, né? Porque precisava mandar esse registro para vários lugares e tal, então você só fazia o registro. Sim. Quando a gente decide fazer uma adaptação para audiovisual, pensando que alguém vai ver esse produto precisa ser o mais interessante possível, aí tem um lance que é construir linguagem. E é lógico que alguém que já faz audiovisual entende mais de construção de linguagem do que alguém que não faz, né? Então você começa a pensar nisso, em como dar dinâmica, em como dar ritmo, porque a música propõe um ritmo, a coreografia propõe um ritmo, né? E assim, aquilo tá funcionando ali, mas se a câmera ficar parada, o ritmo da coreografia não funciona. Ao vivo funciona. Porque ao vivo a pessoa tá numa conexão diferente ali, né? E aí no audiovisual isso não funciona. E aí começa um outro processo que é começar a mudar coisas mesmo. Falar, em vez de fazer isso desse jeito, faz desse jeito, porque Por isso, eu vou pegar. tantas tomadas, né? Por isso que a gente tem que capturar vários ângulos, várias maneiras para você poder escolher a melhor. Quando é uma coreografia contínua, assim, que a maioria das coisas que a gente faz vão nesse caminho, é isso que eu faço geralmente, né? Tipo, eu pego uma tomada de um jeito, pego outra tomada de outro, pego outra tomada com a câmera na mão, e aí vou fazendo alguns detalhes que conectam para poder montar, né? Isso, eu quero só... Eu não vou poder deixar você passar isso. Como é para você correr atrás dos bailarinos com a câmera na mão? Então, Isso exige não só o conhecimento coreográfico, né? Conhecimento coreográfico. Mas como um preparo físico. Não, você tem que ter uma dinâmica ali de fazer, né? E a ideia é não fazer muitas vezes para você não cansar demais também. Porque quanto pesa uma câmera? Depende da lente, né? Mas assim, tipo, a Pra esse câmera tipo no de- stead, ela tá pesando uns 6, 7 quilos, mais ou menos. Não é pouco, fácil, hein? né? Não, é pesado, aí fica pesado. Fica pesado, assim, precisando que você segura a maior parte do tempo num braço só, né? Ou, sabe? Não pode tremer, né? Essas O coisas. stead ele já compensa, Tá. ele tá aqui para ele compensar essa leve tremida, tá. né? E Do só movimento. pra galera saber o que é exatamente isso, É um stead. estabilizador, de câmera. Mas é um equipamento a mais, né? Um equipamento fora da câmera que ajuda a estabilizar. Não que não possa fazer com a câmera na mão só também. Se isso for essa questão, existe uma questão que é a escolha da estética. Essa escolha da câmera tremida, ela também pode ser uma escolha, porque ela dá uma dinâmica. Tipo, a gente conhece que alguns filmes são feitos Sim. dessa maneira, né? Alguns até dá uma certa... Dá É uma certa tontura, Aquela, né? Assim, aquela coisa de registro documental, né? Que fica uma coisa meio em cima de você o tempo às vezes inteiro. até alguns registros que você vê, assim, de câmeras amadoras, né? Sim, Que que ela você... fica tremendo, né? e Documental tal. mesmo, né? Quando você tá gravando, Que é geralmente você difícil, às toma vezes, cuidado para ter um movimento mais suave para que
que o observador, assim, a pessoa que tá vendo, ela Não não... enjoe. Também, não enjoe, mas... Temos aí a Bruxa de Blair, por exemplo, que é um por- filme que... É porque ele é mais pra dar, tem também dá essa dinâmica de sensação sangucha. muito, assim, né? Exatamente. E essa captação de imagem até tem a ver também com o enredo, Com a com o que coreografia. se quer passar, né? Exatamente, Porque a tudo gente também tem uma proposta, Sim, sim, tem com um certeza. tema, tem um, né? É a câmera dançando, assim como a gente usa a iluminação também como um outro bailarino, a gente também tem isso. É que tudo tem a ver com essa dinâmica mesmo. Tipo, a gente... Uma coreografia da Mabel num corredor ali, né? E aí tinha um lance que era, ok, então assim, como é um corredor, é um espaço muito fechado, daí eu fiz aquele momento que é virar o corredor. Então a câmera rotacionava conforme ela ia fazendo. Criada ali, né? E aí eu gravei em pé, né? Daí invertido não precisei gravar, porque é só se inverter, né? Mas gravei de lado também para ter essa questão dela estar em vários lados diferentes durante a coreografia, né? E ter depois alguns detalhezinhos pequenos e uma câmera que segue ela muito levezinho. Mas então, assim, essa construção é uma construção que tem muito a ver com a coreografia. Tipo, como é que a gente leva para esse lugar? Eu lembro que a gente fez uma coreografia que você dançou num buraco ali. Foi então numa eu tava casa de lembrando- máquinas de uma Eu piscina, tava né? pensando exatamente nessa cena, Nesse que acho que espaço foi uma confinado. das mais difíceis dos últimos tempos, né? É, Pela situação, assim, de proximidade, Era um espaço né? muito confinado, cheio Pequeno, de material, né? Tinha motor e tal, e você tinha que se encaixar lá no meio dos canos da tubulação. Né? E existia uma coisa que foi do resultado final, que ela não tá em ordem. Tipo, existe uma hora, é uma coreografia que ela começa e acaba, mas ela, na hora que eu montei ela fora de ordem. E isso é muito bacana, que isso é um plus que o audiovisual traz, que são esses efeitos visuais que ele permite que você Sim. faça, né? Mas E essas escolhas são escolhas mesmo. infinitas. Exatamente, Mas isso foi um lance assim, que isso eu lembro que eu coloquei ela fora de ordem, que eu lembro que quando eu tava fazendo, eu gravei um áudio, e aí eu lendo um texto, Sim. que era um trecho de Memória do Subsolo, e aí depois eu gravei um motor de um carro e juntei... Isso, por exemplo, foi um fato que a gente foi fazendo ali foi na hora. sentindo vontade, Foi né? criando ali na hora, E você também trouxe essa ideia. A princípio, a trilha compôs. sonora era até outra. Não, a coisa não foi tem. evoluindo Ela de uma só outra uma forma. narração com som de motor, com umas coisas, que vira uma cena ali e tal, que tá fechado, né? Vira um bloco fechado, mas ele não tem muito mais a ver, ele tem a ver com a sensação da coreografia inicial, ele tem os movimentos da coreografia inicial, mas ele não é mais... tipo, a coreografia inicial ela não existe mais, assim, sabe? Desacostumados da vida, todos pingamos. Uns mais, outros menos. Porque nesses últimos anos, até por conta da pandemia, né, a gente conseguiu focar muito Aumentar na produção mais de a áudio nossa profissional. produção, né? A gente fez muitas coisas. Muito. Muitos foram laboratórios que acabaram finalizando como um projeto e um produto cultural novo para a companhia, para a Majesto. Né? Que foi tendo eu acho que é essa a questão. Vai tendo um amadurecimento do que é a linguagem visual, de como ela pode fazer, de quais são as demandas, de quais são as limitações, de quais são as necessidades de contar uma história. Eu acho que tem uma coisa que é, assim, principalmente quando a gente pensa que a gente está fazendo audiovisual e está contando uma história, a gente está dizendo alguma coisa, está tentando sair de um lugar A para um lugar B, está tentando caminhar em um processo junto com a pessoa que está vendo, é que essa é uma construção que tem que ser coletiva. Tipo, a gente tem que discutir, assim, como é que isso vai funcionar para todo mundo, porque... Aonde a gente quer chegar e como a gente vai chegar. Porque a primeiro momento é relativamente simples você gravar um bailarino fazendo algo excepcional e transformar isso bonito. Isso virtuosismo, a plasticidade não tem nem... disso porque a plasticidade já garantida. existe e tal, mas assim, o que está se contando, que história vai se contar, acho que é aí que Como você vai tocar a pessoa que está assistindo aquilo, né? E assim, a proposta do próprio trabalho, Sim, né? sim. Que claro, que tem toda essa questão, né, da câmera, da beleza, do movimento e tudo mais, mas
é muito mais do que isso, Isso, né? exatamente. Muito mais A gente profundo está que aqui isso, também é. para contar uma história, Com para passar uma certeza. mensagem, Às uma vezes ideia. criar uma né? sensação, né? Até ruim, até uma sensação precisa ser falada, né? Existe uma questão na produção que a gente faz junto, que ele tem essa característica de produção de guerrilha, assim, você consegue identificar vendo que é um produto que está sendo produzido ali solucionando problemas. Os problemas estão sendo solucionados de maneira A coisa criativa. fica um pouco artesanal, né? Assim, em Ela- alguns momentos, ela- improvisada. Não que isso não seja Eu uma acho estética. natural. Eu acho que Eu isso acho que um pouco natural. assim, é bem making off, né? É. Bem bastidor, Isso. porque o produto final na câmera, ele consegue depois do tratamento, depois de Depurado, tudo, né? os É. efeitos Depurado. visuais. Quando a pessoa né? vê o produto final, principalmente a pessoa que é de audiovisual, sabe? Ela vê o produto final, ela compreende que esse produto final ele foi produzido por uma equipe reduzida, sabe? criativa. E criativa. Porque certas soluções são difíceis de fazer e a gente toma soluções muito difíceis de fazer para poder solucionar outras questões, que muitas vezes são questões de custo e muitas outras coisas. Tipo, a gente, vamos Às vezes fazer... uma finalização mesmo, né? É. Precisa de Vamos fazer uma noite profissional até, vamos- né? Tanta coisa, né? Não, só isso, porque tipo, tem muitas coisas que a gente faz, você fala, ok, beleza, vamos fazer uma noite americana, vamos fazer uma noite americana. A gente faz uma noite americana, mas isso é uma estética que hoje em dia se usa menos, porque hoje em dia se tem outras maneiras de fazer, né? Mas, ao mesmo tempo, isso é uma estética que é uma linguagem. Você vai ver no cinema, esse tipo de linguagem que a gente produz, ele é uma linguagem mesmo. Essa linguagem de produção, sabe? De como se dá essa estética, de como se cria e tal. E até tem uma coisa, assim, que eu acho que é um interesse meu de a gente começar a discutir e pensar para outras coisas, que é pensar se existe a possibilidade da gente produzir cinema com dança sem ser necessariamente um videodança, sabe? Entendi. Sim. Sabe, começar a produzir como que a cinema. gente, Com até, certeza. até no Inox, eu acho que foi mais isso. Mais isso, né? assim, Foi um cinema com dança, um cinema dançado, Sim. mais do que um videodança. muito Não, mais, eu acho. É que é onde ele tem mais linguagem de cinema mesmo, sabe? De ter interlúdio, de ter outras eu acho coisas que no no Mulher meio. Comestível também. É que ele tem essa estética de ser curtinho, né? O são Mulher Comestível É, que eram, produto... eram episódios, né? Uma série, ali o né? outro, uma coisa complementava a outra. E ele é um tudo mais, produto né? maior, né? Por ele ser um produto maior, ele dá pra você ver... O inox, né? Você vê que ele tem uma linguagem e tem conexões, assim, tem realmente conexões que levam a locais diferentes. Porque eu fico pensando nisso, assim, tipo, a gente consegue... por isso que estou falando isso, porque é uma coisa que eu não vi, eu não sei, assim, porque a gente até vê musical. Não, mas assim, é- é possível romper Eu essa não barreira? posso dizer que não existe, né? com Mas certeza. se tiver, tem pouca coisa nesse sentido. Acho que pode ser explorado bastante ainda. Não, eu acho que essa barreira já foi rompida, né? já foi Por várias rompida, sim, pessoas. A gente conhece outros Mas é uma trabalhos, mas o minoria, nosso, assim, o nosso em questão, que é do qual a gente está discutindo, Não foi que é o pensado, inox, talvez, assim, A gente- completamente para isso, mas ele a gente ficou muito... a gente quis contar essa história meio cinema, Sim, né? sim. Usando essa linguagem muito mais do cinema do que da dança, né? E a posso gente dizer quis que foi uma usar experiência isso. super legal, assim, eu adorei fazer. E até foi um adorei. grande laboratório, né? Sim, Porque foi a eu primeira queria fazer vez. mais, né? quero mais, fazer mais. Então, não, porque eu fico pensando nisso até, que eu fico pensando mais nessa questão de, tipo, de uma superação mesmo no sentido de, tipo, olha, a gente não se deixa de pensar dança nem nada disso, sabe? Não é esse caminho, mas é um sim. lance Claro. de realmente, tipo, olha, estamos produzindo um produto que ele é um produto audiovisual mesmo, sabe? Tipo, que ele entra na nessa categoria categoria. melhor filme e não na categoria melhor videodança, Sim, sabe? sim. Sabe? Tipo, Até porque porque seria ótimo ter essa categoria melhor videodança É. dentro do Até Oscar. tem, né? Tem não, do Oscar não tem. Então. Mas sabe Tem isso assim? festivais não, muito eu sei, fortes eu sei. de videodança. Mas eu Tem, digo não, assim, sim, né? eu acho também que existe isso, Comparado. mas a gente está sempre dentro dessa. Porque eu fico pensando assim, existe essa possibilidade de superação dessa linguagem, se é um interesse investigar isso para vocês também. De Sem repente. dúvida, sem dúvida. Cada vez mais a gente vai se aprofundando nesse universo do audiovisual e a gente vai querendo mais, descobrir E o mais, audiovisual, produzir mais. Ele Porque dá ele uma possibilita, condição né, muita coisa também pra pra nós. dança, assim, incrível, né? De você, com relação ao movimento mesmo, as minúcias do movimento, o olhar, a semiótica, eu acho que abre muito.
Sim, sim. E as escolhas, né, Miguel, que a gente faz, assim, através dessa estética que a gente escolhe fazer, todo o resto, né? Todos os detalhes de efeitos sonoros, efeitos visuais, A possibilidade de trabalhar em várias locações. Planos Não ficar e- num palco, você pode levar, criar uma cenografia incrível, né? E utilizar, mas é aquela É. cenografia, né? Que Até- você idealizou, vai com você viajar e tudo mais. As Até locações porque podem ser num várias. palco, talvez em grandes teatros, você nem consiga, como espectador, enxergar tudo, Então, todos os isso detalhes, eu acho né? que Da é cenografia, a do diferença, né? A figurino. grande diferença. Até o bailarino mesmo, um olhar que o bailarino dá, um gesto pequeno que ele faz. Já o vídeo não, capta tudo e consegue É, sim. trazer E, isso, e essa ele riqueza. conduz o olhar. Sim, Um olhar claro. bem aprofundado, às vezes. Tem também as possibilidades assim, que a gente vê que é feito audiovisual, às vezes na própria cena. Né? Um carrinho que anda com o bailarino, uma câmera que está Sim. posicionada ali, né? Um telão que Uma está... grua, não sei o quê. coisas que acontecem bastante no palco. Sim, Né? A gente sim. já viu muito isso acontecer em palco. Sim, mas é porque eu fico pensando nisso mesmo, porque eu realmente é uma curiosidade que eu tenho de investigar essa questão de provocações de novas linguagens, ou retomar linguagens e tal, né? Porque eu acho assim que o caminho que a Majestic começa a tomar pro audiovisual dela é um caminho que começa a pensar em migrar cada vez mais para isso, né? A aceitar as dinâmicas que isso leva, né? Que é aceitar, tipo, você não ter total autonomia, por exemplo, sobre a produção. Você não passa a não ter mais, né? Porque não é ao vivo, né? É, O, e baila- não- o intérprete, ele abre mão da sua individualidade, porque no palco é você fazendo aquilo e só você, ninguém Sim. mais pode alterar Sim. o que está sendo feito ao vivo. Já o vídeo não, né? Não, exatamente, é totalmente alterado, totalmente Manipulado, repensado, né? sabe? Assim, você pode vir e introduzir mil outras coisas A ali dinâmica é outra, sabe? A construção é outra. Então, e daí, Miguel, a gente vê essa gama de possibilidades, de escolhas, de técnicas que a gente pode usar no audiovisual. E uma em particular, que foi a filmagem que nós fizemos à distância. Ah, é verdade, né? A gente fez mesmo. Porque a gente fez uma. Tem um produto que é da websérie, né? Que ele foi gravado em Porto Rico. E aí ele tinha uma questão que era o lance, assim, como ele foi gravado em Porto Rico, eu fiz a direção remota do trabalho todo, né? Onde eu passei uma orientação antes pro cara do que devia ser feito. E a gente fez esse processo remoto lá. Assim, funcionou super bem porque ele fez excesso, eu pedi para ele fazer muito excesso para eu ter mais opção para montar. E o legal foi que foi feito com drone, né? Foi feito com drone, Foi feito com drone. Assim, se tivesse uma conexão de internet melhor onde ele estava gravando, seria mais fácil. Porque a gente conseguia ver melhor o que estava sendo Porque gravado. estava sendo feito numa ilha, né? Exatamente. Estava sendo feito numa ilha e tal. Então o material vinha, a gente via ali, tá, isso aqui tá funcionando, isso aqui não tá, né? Eu já tinha tido outras experiências remotas, mas onde vem para mim a imagem do vídeo assist, que vem tipo, o equipamento que mostra a imagem que a câmera está captando. Né? Não necessariamente desse jeito, como estava muito longe, era muito difícil realmente. E foi feito tudo em tempo real, né? Você assistindo, eles fazendo. Nós todos, né? Que a gente estava lá no Tava todo mundo junto, vendo videoconferência. ali e tal, vendo em videoconferência. E a Natália, que foi a intérprete de criadora, teve a oportunidade também de construir o produto dela, né? A sequência coreográfica dela. Sim. Tudo com orientação nossa. A gente fez uma parceria A junto. gente Então, foi fazendo tudo meio remoto. muitos assim, também, ensaios. Né? Com ela, principalmente. Eu assistia de câmera com ela, tá? Muitos ensaios, né? A produção toda do figurino, né? As locações. Sim. Né? Ela ia nas locações que a gente estava pretendendo Na realidade, usar, ela não teve filmava. nenhum contato físico Nenhum, conosco. tudo então, à a distância. gente conseguiu fazer um trabalho que, ao meu ver, ficou muito bom. Sim. Né? Que é um dos episódios da Mulher Comestível, Sim. né? Sim. O dela. E ficou, eu acho que o resultado foi melhor do que eu esperava. Foi Muito muito melhor do que eu legal. esperava. Foi, né? não, Acho não, que foi- funcionou muito bem. Foi esse muito, eu mecanismo. lembro quando. Porque, nossa, coitada da Natália, né? Porque ela viu lá, assim, ela tava na cabeça. Tava um pouco ela receosa, imaginando o né, que ela do que tava seria. imaginando que ia acontecer. Porque daí chega lá no final e quando termina ali e tal, e ela recebe o produto, que ela fica super feliz de ver o produto final, né? Porque daí tem uma construção mesmo ali de coisas. O cenário era muito bonito, que ajudava muito mesmo, né?
Caribe, né? Caribe É super maravilhoso, bonito. Então realmente. ali foi muito legal mesmo. Aí, E assim, assim, a possibilidade também daquela locação da torre, Sim, né? E de tinha tudo. mais de uma torre, inclusive Sim. ela é, nos falou de, tem acho que umas 3 aqui na região, próximas aqui, que eu que eram poderia monumentos explorar. históricos da ilha lá, né? Que Não. funcionou caiu como uma luva ali no projeto, né? Porque a gente estava idealizando, então... Até pra gente concluir um pouco, que a gente falou bastante dessa produção, falou de ideias, de um monte de coisa e de questões, eu acho que ia ser legal de falar um pouquinho sobre essa questão da produção de um documentário, de contar a história como um documentário mesmo. Como é que é essa experiência de vocês também de contar a história de vocês e transformar isso num produto, sabe? Especificamente, tipo, isso aqui é um produto agora que tá aqui, quem quiser ver depois, a hora que quiser. A Magesto já tem 23 anos, né, Mônica? 23 anos e muita história. A gente nunca parou, né? Porque a gente vê histórias tristes de outras companhias que tiveram que fazer pausas grandes, talvez por falta de recurso, financiamento, elenco, Pandemia. N motivos, né? Etc. E a gente, de uma maneira ou outra, sempre se virou muito, né? Demos os nossos pulos e a gente conseguia sempre estar na ativa, sempre produzindo. Então, são 23 anos de história produtiva da Magesto. E a gente sempre teve muita vontade de deixar isso registrado, né? Deixar esse legado para as pessoas, essa nossa experiência, para que seja uma motivação, uma fonte de inspiração, talvez de pesquisa, até para que as pessoas pudessem entender que não foi fácil, não é fácil, né? Fazer dança, fazer arte e se manter disso, sobreviver disso, né? Nossa, é dificílimo. E assim, por todos esses perrengues que a gente teve, por toda essa nossa luta, vitórias, derrotas, choros e risos, a gente quis registrar. E a gente viu a oportunidade de fazer um documentário sobre essa trajetória, né? E daí tivemos condição de fazer uma coisa menor e agora a gente está, através do PROAC, a gente está conseguindo dar uma expandida nele. Sim. Na verdade, eu tenho muito orgulho desse desse documentário, porque eu acho que eu mesmo vi coisas ali, vi Relembrou, relembrei, que eu tinha esquecido, sabe? E aquilo é importante, eu vejo assim muitas pessoas que passaram na nossa trajetória, que estão sendo pinceladas ali, mostradas. Então, eu acho que eu fico mais orgulhosa cada vez de ver essa trajetória toda da Magesto e com todas as dificuldades, as coisas boas, as coisas ruins, eu acho que a gente tem um resultado muito melhor do que a gente pode esperar até, né? Porque tiveram dificuldades, mas eu acho que das dificuldades a gente conseguiu trazer ideias de uma forma muito artesanal, a gente muito sempre fala que peculiar, o caos assim. é bom. Eu sempre acredito nisso. A hora mais caótica é a hora que você está criativo ali, né? e se supera. Então, a gente sempre vive nesse caos. E desse caos, a gente conseguiu fazer 23 anos de história e um monte de produtos e coisas. Né? A gente acaba ficando versátil. Faz de um jeito, faz de outro. Vamos fazer um videomapping, vamos fazer um videodança, vamos fazer um espetáculo na rua. Que a gente ainda nem falou do videomapping, então, né? A gente tocou nele, sim, quando foi a criação dele aqui, que é essa visão que mudou, que alterou. A gente falou um pouco dele. Mas, assim, foi uma proposta totalmente inovadora também. Que já né? é uma momento. outra coisa, né? Que é uma projeção mapeada, onde a gente projeta cenas e imagens em superfícies diferentes do que de uma tela plana. Esse é o videomapping que a gente fez, inclusive em monumentos históricos, tanto de Jacareí quanto de Guararema, e pudemos desenvolver essa outra linguagem que vem muito também de encontro à dança. A gente conseguiu unir essas duas coisas também, né? Então, quando a gente não consegue fazer, não temos condições de, nesse momento, não tem a oportunidade que foi de o peso d'água, né? Desculpa, o videomap. Um espetáculo para palco, vamos fazer um vídeo, vamos fazer uma oficina, alguma coisa a gente está sempre buscando. E, assim, trabalhar com todos os públicos, né? Poder atender, lançar questões para esses públicos, pensar na dança, crescer, trazer a dança à tona de alguma forma, né, para fomentar a dança, fomentar o vídeo, fomentar o cinema, a antropologia, a videodança, né? E tudo isso é uma necessidade que a gente sente. Então, de tempos em tempos, a gente aparece aí com alguma coisa
para que seja possível continuar fazendo arte. Até você, né, falando aí anteriormente dessa curiosidade, dessa vontade de explorar novas linguagens do cinema e da dança, né, se fundindo em uma outra coisa. É uma coisa assim, a gente procura abraçar, né? É uma coisa que a gente também tem maior interesse em fazer e busca sempre estar inovando nesse sentido. E a pesquisa também, né? Continuar pesquisando. Isso eu acho que é o que move. Exatamente, Continuar buscando outras ideias, vendo outras coisas, trazendo outras oportunidades, pensando em Jacareí, mas pensando na dança global, em tudo mais. Né? Ainda mais porque com esse recurso do audiovisual, né, a gente não fala para pequenas plateias dentro de um teatro, a gente fala para quem quiser ver, no mundo inteiro, né? Porque tá aí na plataforma, tá, né, na internet, todo mundo pode ter acesso, onde... né? Sim, mas você estava falando isso até do registro e de como é legal fazer esse registro documental, né? Pra mim é super legal, assim, eu trabalho com documentário há bastante tempo, né, e tal, fazendo documentação de coisas e tudo. E para grupos de artísticos, de teatro, dança, né, tipo, tô envolvido nisso minha vida inteira e é muito triste, né? Até pensar que tem várias coisas que só estão na minha memória e na memória de algumas pessoas. E quando a gente morrer, não tem mais. Exatamente. Sabe? Tipo, não tem mais a memória de que aquelas pessoas viveram, sabe? Que aquele grupo existiu. Aquele acervo da companhia, do grupo, sei lá que seja, né? Sumiu, desapareceu. Sim, né? sim. E isso de fazer isso, tipo, ó, registra agora, e sei lá, e daqui sabe, há 50 anos, beleza, chega alguém, assiste e fala, pô, teve uma companhia, Jacareí, que fez isso, sabe? Isso eu acho realmente importante, porque é um registro da história da cidade, onde vocês estão inseridas, sabe, do país, da dança, sabe? E essas histórias estão aqui para serem contadas, sabe? Exatamente. E a gente tem que E o quanto contar, isso influencia em toda essa criação do indivíduo, né? Da base desse indivíduo. Sim. Da arte, a arte é tão importante, né? Sim. E o quanto Jacareí colaborou com essa história, porque abriu esse espaço para nós, né? Quanto a gente também conseguiu somou aqui com a arte daqui, trazer, né, um pouco da cidade, das pessoas, dos profissionais para dentro da companhia. E isso, né, se tornou uma parceria onde um colabora com o outro e a história vai sendo contada. Para isso, a gente precisa desse registro. Então, não se restringe só mais a história da Majestic Companhia de Dança. E sim, dos profissionais que trabalham conosco, da cidade que nos acolheu, das pessoas que assistiram, né? Vai muito além, né? Sim. E é isso que a gente quer a memória sempre que foi atingida, deixar né? preservado, toda né? ela, né? Através Essa do teia, documentário. Bom, acho que é isso, gente. Vamos encerrar, porque também senão a gente fica aqui o resto do dia, né? Tá bom, A gente ficou muitos dias conversando. Falamos tudo. Bom, então, só para finalizar, muito obrigada, Miguel, Mônica, eu sou Carla e somos da Majestic Companhia de Dança. Esperamos vocês no nosso próximo episódio de podcast. Obrigada, valeu. Obrigada.